Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Boa noite a você ligado na Web TV São Caetano, estamos chegando com o Azulão na TV. Hoje o São Caetano, às 3 da tarde, entrou em campo e, infelizmente, perdeu para o Monte Azul por 2-1. Do meu lado, Miguel Fortunato, para falar um pouco deste jogo e também dessa sequência do Azulão na Série A2 do Campeonato Paulista. Um grande abraço, Miguel, obrigado pela presença. Mais uma vez um prazer estar aqui falando, com o torcedor do São Caetano, nosso canal direto. Aqui as informações oficiais do clube sobre o São Caetano, para o torcedor que acompanha o Azulão, e tá de cabeça inchada hoje, não é para menos. Com certeza. O torcedor esperava, obviamente, nesses dois jogos fora, contra a Red Bull e contra a Monte Azul, pelo menos alguns pontinhos, Infelizmente não foi o que aconteceu. 2 derrotas por 2-1, a gente vai falar bastante sobre a de hoje especificamente, o jogo acabou há pouco. Mas o São Caetano ainda está na briga, Você vê que não está tão longe das equipes que estão lá em cima, na briga pelo acesso, mas... Está muito embolado, na verdade. Está tudo muito embolado ainda, O São Caetano é um time que está aprendendo a fazer o fator casa, está jogando muito bem em casa, mas fora de casa ainda não pontuou, Mais 2 derrotas como visitante. O São Caetano precisa começar a pontuar fora para conquistar o acesso, Porque a gente não adianta ficarmos falando aqui que o time está na briga, que o time está bem, mas infelizmente fora de casa é fundamental, Quando você conversa com um técnico, qual que é o segredo para conseguir um bom campeonato nesse sistema de pontos corridos? O que eles falam? É conquistar seus pontos em casa, vencer suas partidas, fazer o seu mando de jogo e buscar pontos fora. E buscar um outro ponto fora. Só que a gente precisa buscar esse um outro ponto fora. Depois a gente tem umas contas para mostrar que o São Caetano vai precisar começar a pontuar fora de casa. Para isso, agora, todos os jogos fora, todos com derrota, Miguel? Todos com derrota. Isso é um problema. Se continuar assim até o final, que eu duvido que vai acontecer. O São Caetano tem qualidade para conseguir melhorar seu desempenho como visitante. Ter um contra-ataque forte, saber marcar melhor, sucumbir menos à pressão do adversário, até porque são derrotas no detalhe. Contra o Red Bull deu para ver que foi uma derrota no detalhe, por 2-1. Hoje também foram 2 gols bem casuais do Monte Azul. Então o São Caetano, corrigindo esses detalhes, fazendo alguns ajustes, pode sim começar a conquistar pontos fora, porque precisa deles para ter chance de subir. Está faltando para o São Caetano, ao meu modo de ver, Miguel, é fazer primeiro o gol fora de casa, começar vencendo. Porque até agora só saiu perdendo. E aí, para ir buscar fora de casa uma virada, é muito mais complicado. Você sair ganhando, de repente você se fecha um pouco, consegue um outro contra-ataque e mata o jogo, Sabe que tem muito sentido o que você está falando, pelo seguinte, Todos os jogos que o São Caetano saiu atrás nessa Série A2, o que aconteceu? Perdeu. E todos que ele saiu na frente, o que aconteceu? Ganhou. Então, é um time que não conseguiu ainda aplicar nenhuma virada, buscar uma virada até o momento. Mas, em contrapartida, é uma equipe que, quando sai na frente, consegue manter o seu resultado. O adversário não consegue incomodar, tirar essa vitória do São Caetano. Então, acho que tem muito sentido o que você está falando. O time abriu o placar fora de casa, O São Caetano, em 2012, ele tinha um desempenho fora de casa espetacular na Série B, Que o Danielzinho fazia gol todo jogo fora de casa. O torcedor deve se recordar. Ali o time sempre saía na frente, fora de casa, no contra-ataque, com uma defesa sólida, a velocidade do Danielzinho e de outros jogadores no contra-ataque. E isso fazia do São Caetano um time que brigou para subir até a última rodada. Para conseguir isso nessa Série A2 vai ter que fazer a mesma coisa, conquistar pontos fora, e eu acho que sair na frente é o melhor caminho mesmo, porque não é um time de viradas. E criando chances, a gente vê que o São Caetano está criando. Contra o Red Bull, por exemplo, o Marcelo Soares saiu na cara do goleiro e infelizmente perdeu ainda no primeiro tempo. Se fizesse 1-0 ali, seria outro jogo, provavelmente o São Caetano poderia ter conquistado os 3 pontos contra o Red Bull, o que seria ótimo, já que o Red Bull está à frente do São Caetano na tabela. Talvez nem perdesse hoje, Você sabe que cada jogo é um jogo. O São Caetano consegue ganhar do Red Bull ou empatar com o Red Bull. Já vai com outra moral, Vai com outra moral hoje. Já vai hoje pensando no empatezinho. E o empate hoje tá bom, numa conta, 4 pontos fora de casa. Como perdeu para o Red Bull,
precisava hoje dos 3 pontos para tentar chegar a 12. Então o time foi um pouco mais ofensivo, foi um pouco menos cauteloso do que iria se ganhasse o Red Bull, chegasse com 12 pontos, ganhasse esse jogo lá em Campinas. Mas agora você falou do Marcelo Soares, engraçado, né? Ele foi tão bem no final da Série B quando ele chegou, né? Fazia gols, finalizava bem, mas nesse ano parece que não está tão calibrado ainda, né? O jogador vive de fase, isso acontece em todos os times, né? Mas é engraçado. O Marcelo Soares no ano passado estava difícil dele perder gol. Esse ano ele perdeu um gol incrível contra o Mirassol e perdeu um gol incrível contra o Red Bull. Agora, tirando coisas boas das derrotas, né, a gente pode destacar o atacante Cássio, que marcou os 2 gols do São Caetano, tanto na derrota para o Red Bull por 2-1, como hoje também 2-1, e os 2 gols foram marcados pelo Cássio. Eu acredito que esse jogador está se encaixando na equipe do São Caetano e pode dar muitas alegrias para o torcedor do Azulão, né? É o típico... Eu avisei, né? Nós avisamos, né? O Cássio é um jogador que quando ele fizesse gols, quando ele começasse a encontrar o caminho do gol, ele ia ser muito útil para o São Caetano. Já foram 2 seguidos, né? Nos primeiros jogos o Cássio estava ali dando mais assistências, ajudando na criação, jogando pro time. Até porque chegando agora, mostrando o serviço, ajudando o time, veio para somar. Agora ele já começa a ser a referência, né? Tudo bem que foram 2 gols no fim do jogo, mas o centroavante é ciência de confiança. Ele vai enfrentar. A bola tá entrando, né? Não, ele vai enfrentar. É isso. Sim, com certeza. A bola tá entrando. O importante para o centroavante é fazer o gol. Se a defesa tomou 2, ele não pode fazer nada. Ele não tá ali atrás. Ele não consegue defender também, né? Não. Um gol por jogo tá ótimo para o Cássio, nessa média dele. Eu acho que ele tá muito bem nesses 2 jogos e eu concordo com você. Se for para tirar alguma coisa de positivo, é o Cássio mesmo. Porque ele vai entrar contra o Rio Branco com muito mais confiança, porque ele fez gol nos últimos 2 jogos. Ele vai jogar diante do torcedor, jogar na Anacleto Campanella, e é muito provável que ele faça mais um gol, porque ele está confiante, vai arriscar, vai ter menos medo de errar, porque se o time não vive um bom momento nesses 2 últimos jogos, o Cássio vive. Então a torcida vai ter mais paciência com ele. Então eu acredito que essa confiança somada a essa paciência vai ajudar muito o Cássio. Agora falando um pouco da escalação da equipe do São Caetano, hoje ele optou por 3 volantes, 2 meias e apenas o Cássio lá na frente. Você acredita que essa realmente é a melhor forma de se jogar fora de casa? Ou o Nedo precisa repensar essa escalação para os jogos fora de casa? É muito complicado, Rodrigo, a gente falar qual que é a melhor escalação, a escalação ideal. É porque a gente não acompanha o Nedo que está lá todo dia, né? Não é nem isso, sabe? Cada jogo você pode jogar de um jeito diferente. Depende do adversário. E eu já falei isso aqui outras vezes, não é uma receita de bolo, né? Não é um negócio que é desse jeito e pronto. Existem vários caminhos para chegar numa vitória. Você pode fazer um esquema forte com 3 volantes, no 4-2-3-1, no esquema da moda hoje, que é o chamado 4-1-4-1, né? Que é aquela linha de 4 na zaga, um jogador na frente na defesa, 4 jogadores na armação, né, um pela direita, pela esquerda, 2 pelo meio, e um jogador no ataque, que é aquele esquema que os 4 no meio fazem um bloco de atacar e defender. Tem vários esquemas que você pode fazer um time vencedor. Eu acho que o mais importante é você formar o esquema de acordo com o seu adversário e de acordo com a característica dos seus jogadores. Aí você pode encontrar um esquema legal. O time do São Caetano, ele tentou hoje o Cássio lá na frente, que é um jogador que jogou na Europa há muito tempo, está acostumado a jogar isolado lá na frente, porque na maioria dos times europeus se joga com um atacante só. Então o Cássio está muito acostumado com essa função. Eu só acho que para você jogar nessa função, você precisa de alguém rápido para chegar, né? Talvez não era o caso. Né? O Danielzinho seria bom jogar pela esquerda nesse sistema, né? Mas ele tentou fazer isso com o Danilo hoje, né? 3 volantes para fazer a proteção, o Kleber ali na armação das jogadas e o Danilo para chegar, para encostar com o Cássio. Foi uma alternativa do Nedo Xavier, né? A gente não pôde, infelizmente, assistir ao jogo, a gente só pôde escutar ao jogo porque não tinha nenhuma transmissão ao vivo. Confiando no que os colegas lá da rádio de Monte Azul vinha falando. Mas você sabe que dá para ter uma boa noção, né, no rádio. Assim, não se basear por comentário, que é uma coisa muito pessoal, cada um vê o jogo de um jeito. Pela narração. Pela narração do rádio, todo mundo aqui assiste ao Azulão na TV, tenho certeza que está acostumado a escutar jogos pelo rádio há muito tempo, né?
você prestando atenção, dá para você ver que jogador que está bem, que jogador que não está. Claro que não é a mesma coisa que assistir um jogo pela televisão, mas dá para ter uma noção, dá para ver como a equipe jogou, como a equipe se portou. Pelo que deu para ouvir, o São Caetano se portou bem, o São Caetano não ofereceu perigo ao time do Monte Azul, até sofreu o gol. O gol foi num lance casual, numa jogada ali de bola espirrada, acabou sobrando para o Renan Mota, mas o São Caetano não oferecia perigo, era sólido na defesa, muito porque o Nedo Xavier fez esse esquema com 3 volantes, para tirar o espaço, para anular as peças do time do Monte Azul, mas é o problema, né, Rodrigo? É aquele Saiu chamado... Não, sim, mas assim, em relação ao esquema, é o chamado cobertor curto. Você ajuda, você fecha a defesa, não toma pressão, não toma perigo. Só que aí você abre mão do contra-ataque, aí você não tem o contra-ataque, e aí o adversário fica muito com a bola, e aí numa hora acha um lance e faz o gol. É complicado. Aí se o Nedo Xavier tivesse pensado diferente, ele podia ter colocado outro jogador, tirado um jogador da proteção e botado outro para o contra-ataque. Poderia ter dado espaço para o adversário e tomado o gol. É complicado ser técnico, né? A verdade então não adianta. É o resultado que vai dizer se estava certo ou estava errado. Quando perde, normalmente a gente acha que estava errado o esquema do treinador, né? Mas quando ganha, de repente a gente até acredita que está certo, mas não é uma receita de bolo, como você disse. Sabe que os técnicos odeiam isso, né? Ser avaliados por resultado, né? A gente, até o Tite, que foi técnico do São Caetano e pelo Corinthians, ele falava muito que o importante é avaliar o desempenho, não o resultado. Porque o resultado é uma coisa que pertence um pouco ao acaso também. De repente, né, você perde jogando bem. Sim, criando várias oportunidades. Sim, de repente você perde jogando bem, tendo mais volume que o adversário, ou não dando chance ao adversário, foi indo bem na sua proposta de jogo. O São Caetano teve uma proposta de jogo de se defender mais, de buscar no contra-ataque. Estava bem nessa proposta, só que aí no lance casual tomou um gol e depois foi para cima, tentou atacar e aí acabou levando um gol numa bola parada. E perdeu também o Danilo Bueno expulso, né? E é uma pena, né? Porque o Danilo Bueno estava voltando a ficar bem no time, né? A jogar bem, desde o jogo contra o Mirassol, depois contra o Red Bull. O Danilo Bueno é um jogador que estava voltando a se firmar. Infelizmente não vai ser uma opção para o jogo contra o Rio Branco, né? Faz falta por ser um jogador ali de armação, que pode confundir a cabeça do técnico adversário, né? O Danilo confunde um pouco o técnico adversário. Por quê? Porque com o Danilo, o técnico pensa, eles vão com o Danilo e Kleber, ou só com o Kleber no meio, ou o Danilo de volante. Confunde, sem o Danilo facilita um pouquinho para o treinador adversário, é uma pena. Miguel, o papo tá bom, mas temos que fazer uma rápida pausa. Tomar uma aguinha, né? Tomar uma aguinha. E no próximo bloco vamos falar muito mais da Série A2 do Campeonato Paulista. Não saia daí, já voltamos. Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Con certeza tú me conoces. Soy López, artilheiro de 17 de Birigui. Bicho, topei da vida, porque eu te fiz um dos gols mais bonitos de Brasil e hoje não deixo minha foto no destaque. Fiz um golaço, bicho. Mereci uma foto em la página de esporte. No, esporte não, capa de jornal. Merecia, hein? Ei, cabrão! No destaque? Não. O que interessa é destaque. Deitado eternamente em berço esplêndido, Ao som do mar e à luz do céu profundo. Fulguras ao Brasil, florão da América. Iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida. Teus risonhos lindos campos têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida. Nossa vida em teu seio mais amores. Assine a petição pela lei do desmatamento zero. Eu assinei. E eu também assinei. Eu assinei. abrace essa causa. Assine. Aqui na mercadoria. Celebridade, não é não? E deve acreditar que eu nunca saí no destaque? Eu fui Miss Laje 2007, 2008. Eu tenho luz. A natureza foi super generosa comigo e eu tô a fim de dividir. Aqui eu na capa do destaque. Mereço ou não mereço um destaque? No destaque? Não. O
que interessa é destaque. Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Estamos de volta com o Azulão na TV e gostaria de lembrar que o nosso programa é toda quarta-feira, 19 horas, ao vivo aqui na Web TV. Você sempre ligado no webtv.com.br. Não deu para acompanhar ao vivo aqui na Web TV São Caetano? Você pode acompanhar nosso programa a partir de quinta-feira até a outra quarta, antes do nosso programa ao vivo. O programa fica no site da AD São Caetano, no adsãocaetano.com.br, o site oficial do Azulão. Queria mandar um abraço também para o Thiago Bassan, que está nos acompanhando, setorista do São Caetano, lá do Diário do Grande ABC. Um grande abraço, Thiagão, nosso amigo, parceiro, né, Miguel? Sempre ligado, sabe tudo do AD São Caetano, sempre lá nos treinos, olhando o que o time tem para fazer, o que o time vai mexer, tentando ali desvendar ali o técnico Nedo Xavier, e de vez em quando ele consegue, de vez em quando não. O Bassan é muito querido, muito parceiro. Gente boa. Vamos acompanhar a tabela para ver o que o São Caetano precisa fazer para conquistar o acesso para a elite do futebol paulista. E a gente vai fazer um comparativo com os últimos anos com o quarto colocado. Quarto colocado em 2009, o Rio Claro. Que é o último que sobe, né? Que é o último que sobe. E só lembrando que, assim, nos últimos anos não eram pontos corridos, mas a gente pegou a primeira fase, as 19 primeiras rodadas, para ver quantos pontos o quarto colocado fez, para ter uma média de quanto o São Caetano precisa fazer. E pegamos após 8 rodadas, que é hoje o caso do São Caetano, marcamos 9 pontos até o momento na 8ª rodada. Em 2009 o Rio Claro fez 32 pontos, ficou na 4ª colocação e na 8ª rodada tinha 13 pontos, Miguel. O Rio Claro fez uma pontuação 4 pontos à frente do que o São Caetano tem hoje e chegou a 32 pontos, né? Então, da 8ª para a 19ª rodada, o Rio Claro fez 19 pontos, então o São Caetano, aí 19 pontos talvez seja pouco. Em 2010, o Noroeste fez 35 pontos e na 8ª rodada tinha 16. Se for como este ano de 2010, vai ser um ano difícil, mas não parece que vai ser assim não, porque nesse ano as equipes dispararam, né? Esse ano eu não acredito que as equipes vão chegar a essa pontuação do quarto colocado. Talvez nem o segundo colocado tenha uma pontuação desta este ano. 2011 a gente não colocou aí porque era uma fórmula diferente na primeira fase, com 2 grupos. Por isso que a gente pulou. Em 2012, o Audax fez 33 pontos e na 8ª rodada possuía 10. Aí já é um exemplo próximo do São Caetano, né? O Audax tinha 10 pontos, um a mais que o São Caetano tem. Um ponto não faz tanta diferença assim nesse comparativo. Então, o Audax, ele fez aí 23 pontos na sequência. Então, ele fez mais do que o Rio Claro em 2009, né? Fez 23 pontos. No ano passado, o Guaratinguetá fez 32 pontos, terminou a primeira fase na 4ª colocação e na 8ª rodada tinha 11 pontos. Bom, então, somando os exemplos das 2 últimas temporadas, Rodrigo, então a gente pode pegar que é possível. Se um tinha 10, o outro tinha 11 e ficaram em quarto, então significa que para o São Caetano com 9 e para as outras equipes que estão ali perto, né, ali rondando a mesma pontuação, em 11 rodadas é possível chegar ao quarto lugar. Mas o aproveitamento tem que ser bom agora, né? O Principalmente fora de casa, né? Então, para chegar nessa zona de 32 pontos, o São Caetano vai ter que fazer 23, 24 em 11 jogos, que são 33 em disputa. Teremos 6 jogos em casa, no Atlético Campanella, e 5 fora. É uma pontuação alta, mas para quem quer subir, tem que fazer uma pontuação alta. Duvido, né? Duvido que com 27, 26 o quarto colocado suba, porque é uma média dos últimos 4 anos, né? Eu duvido que seja muito diferente disso. Mas talvez um pouquinho menos porque está embolado esse ano. Uns 30 pontos pode até subir. 30, 31, mas o São Caetano uns 20, 21 pontos no mínimo vai ter que fazer. Então o aproveitamento vai ter que melhorar. Normal, para todo mundo. Fazer o dever de casa, né, Miguel?
conquistar todas as vitórias dentro de casa, que já vão ser 18 Todas pontos. as vitórias dentro de casa é complicado, não é fácil. Não é fácil, mas a gente fala na teoria, mas não é fácil. Todas as vitórias, claro que é um desejo, mas todas as vitórias, vai ter jogo aqui que o adversário vai conseguir complicar e dificultar e fatalmente roubar pontos do São Caetano. O São Caetano tem que ter um equilíbrio, fazer bons desempenhos, saber jogar em casa, saber jogar fora de casa, para tentar somar pontos, independente de onde seja. Porque não só para o São Caetano, mas é válido para todo mundo, repito. A partir de agora o aproveitamento tem que ser alto para quem quiser estar lá em cima. Não adianta ter 50% de aproveitamento que não vai subir. Tem que ter um aproveitamento alto. E eu acho que o São Caetano tem jogadores em condição para isso. Tem condição, mas precisa mostrar dentro do campo. São Caetano, infelizmente... E até porque, Rodrigo, desculpa te interromper, já vimos muitas equipes, inclusive o próprio São Caetano em muitos campeonatos, evoluir durante a competição, até porque é normal, ainda mais em campeonato estadual, onde você começa com uma pré-temporada pequena, vai contratando jogadores, reformula muito a equipe, até se encontrar, se achar, de repente, o time se encontra e cresce. Pode acontecer com o São Caetano, pode acontecer com o Rio Branco, pode acontecer com a Ferroviária, com qualquer um. Então, o São Caetano tem condições sim, mas precisa encontrar o caminho das vitórias, melhorar como equipe, ganhar confiança, porque a partir de agora é uma reta, são 11 jogos, parece muito, mas uma derrota aqui e outra ali, se você precisa agora, um exemplo, não é um número exato, mas se você precisa de 70% de aproveitamento para subir em 11 jogos, se você perde o próximo, você vai precisar de 75% de aproveitamento. Se você empata o próximo, você vai precisar de 80% de aproveitamento, entendeu? Então já começa até chegar numa hora que você precisa ganhar todos os jogos, como você disse. Aí fica pressionado. Aí fica muito complicado, fica dependendo de muita coisa. Então o São Caetano tem que somar pontos para a gente voltar daqui 2 semanas, 3 semanas, sei lá, depois do Carnaval, voltar para ver quanto que o São Caetano precisa. Para ver se precisa de muito mais do que isso, da mesma coisa que precisa agora, ou se já vai estar mais tranquilo, já vai estar brigando rodada a rodada, sem olhar numa distância tão grande. Vamos falar da próxima partida do São Caetano? Coloca pra gente aí na tela. São Caetano enfrenta o Rio Branco, 19 horas, no Anacleto Campanella, sabadão, dia 22 de fevereiro. Rio Branco que também não vem muito bem no começo da competição, né, Miguel? O Rio Branco é um time que tem jogadores de nome, né, como o Pedrão, o Tacílio Neto, mas são jogadores já de idade avançada, é um time que passa por dificuldades financeiras há algum tempo, né, não é mais aquele Rio Branco tradicional, né, que jogava a Série A1 do Campeonato Paulista alguns anos atrás, mas é um adversário tradicional, é um adversário que vai vir para jogar fechadinho, vai vir para tirar os espaços do São Caetano, mas não tenha dúvida disso, Rodrigo. Você que vai estar lá com certeza no Anacleto Campanella, não tenho dúvida. Você vai ver o São Caetano com a bola e o Rio Branco nos contra-ataques. Isso é certeza que o São Caetano vai ganhar? Não, porque o adversário é fechado, ainda mais no Anacleto, que é um campo que facilita um pouco para o adversário que sabe fechar, porque não adianta jogar fechado, tem que saber fechar os espaços, né? Não adianta botar os 11 lá atrás, o chamado estacionar um ônibus ali na frente do gol, não adianta. Precisa saber fechar os espaços, saber gastar o tempo também. Vamos ver como que o Rio Branco vai se portar, como o São Caetano principalmente vai se portar, né? Sabe como vai jogar o adversário, então não vai jogar certamente nesse sistema muito defensivo. Acredito que ele está olhando os jogadores que estão evoluindo, quem que está fazendo um bom campeonato, e o Nedo Xavier, eu acho que ele vai vir com surpresa nessa escalação. Palpite pessoal, viu, Rodrigo? Você que deu uma de mãe de Nárnia na semana passada, lembra? O Rodrigo veio com o palpite, agora é minha vez de tentar fazer uma previsão. Eu acho que o Nedo Xavier vai vir com uma surpresa nessa escalação, vai vir com uma novidade. Qual seria essa novidade, na sua opinião? Difícil. Ele vai escalar um esquema mais ofensivo, não sei se com 2 meias, se na ausência do Danilo ele pode abrir um atacante de cada lado. Fazer 3 atacantes. Não sei. Marcelo Soares e Danielzinho com o Cássio no meio. Kleber e Caleb. Ou então alguma outra novidade. Ou então manter os 3 volantes, que ganhou o jogo em casa assim. Manter os 3 volantes, só que aí botar um atacante no lugar do Danilo Bueno e com 2 atacantes, não sei. Eu acredito que não vai mudar muito o estilo de jogo, não vai entrar com os 3 volantes. Você acha? Eu acredito. Como ganhou as outras 2 em casa com 3 volantes... Bom, a gente bate uma aposta pra semana que vem. A gente conversa quarta que vem. Eu acho
que vai ter surpresa nessa escalação. Aí eu espero que, ou escalando com surpresa, ou escalação com 3 volantes, que a gente venha e fale de uma vitória do São Caetano, para que o São Caetano volte a brigar na parte de cima, que é o lugar do azulão, que é a elite do Paulistão, não é verdade? Isso vamos ver. Eu acho que o São Caetano tem totais condições de vencer o Rio Branco, sim, e acho fundamental, né? Já perdeu ponto por Batatais em casa, não pode perder ponto nesse jogo. Precisa pontuar nesse jogo. Vamos ver, a defesa tem que conquistar os 3 pontos, né, Miguel? A gente tem que ser... Precisa conquistar os 3 pontos. Dentro de casa a defesa está muito bem, isso é bom. O sistema defensivo... Não, o São Caetano só tomou um gol em casa. Foi só o do Batatais numa cobrança de falta que a bola passou no meio da barreira rasteira, não tinha como o Luiz pegar. Tirando isso, não tomou nenhum gol. E não tomou tanto sufoco em casa. Isso é bom. O time tá tomando. A defesa em casa está indo muito bem, se portando bem. Isso é muito importante. Isso dá mais confiança para lá na frente o pessoal fazer os gols. Acredito que esses gols possam sair. Como eu disse no blog anterior, acredito que o Cássio, na confiança que está, pode deixar mais gols. Então acho que o São Caetano pode sim sair com a vitória nesse jogo. Precisa, mais do que tudo, sair com a vitória. E o São Caetano que apresentou o Janilton, né? Janilson, lateral esquerdo, estreou hoje, né? O que você pode falar desse jogador para o pessoal que... Olha, corre pra caramba, viu? Corre muito. O Janilson, já acompanhei ele em casa, né? Quando ele disputava a Série B. Por dever de ofício, né? Por acompanhar o São Caetano, a gente acompanha a Série B inteira, né? Então eu vi o Janilson, um jogador que corre muito. Eu lembro que eu conversei com o Alan, lembra do Alan que jogou no São Caetano, volante? Tá no Red Bull atualmente. Ele me disse, depois ele jogou contra o Icasa lá no Ceará, e depois eu conversei com ele alguns dias depois, ele falou, jogar contra o Janilson é difícil, corre muito, o tempo todo. Então acho que essa correria pode ser muito importante para o São Caetano. O Nedo Xavier conhece o jogador. Acredito que o Janilson, com a vitalidade que tem, porque quem corre o que corre lá no Ceará, vai correr aqui, né? Com certeza. Porque lá o calor é maior, cansa mais, então é um jogador que vai vir com muita vitalidade e acho que pode ajudar muito sim o time do São Caetano. Miguel, rapidinho para fechar, segunda-feira tivemos uma reunião do Conselho e ficou definido que o Jaime Tortorello será o presidente do Conselho de Festejos do Azulão, principalmente esse ano que vamos completar aí 25 anos de glórias. Exatamente, né? As bodas de prata, né? As bodas de prata do São Caetano. Você ainda não fez bodas de prata de casamento? Tá perto já, né? Não, ainda estou muito longe. Tá muito longe? Muito longe. Mas você chega lá, se Deus quiser. Né? São Caetano vai fazer 25 anos de história. Acho que alguém da família Tortorello está ligado ao São Caetano, seja da forma que for, nada mais justo, Com né? certeza. Afinal de contas... Ele que foi fundador da É um baluarte da cidade, né? O Tortorello, que gostava muito do São Caetano, infelizmente nos deixou em 2004. Então a família Tortorello estar presente no São Caetano, eu acho que nada mais justo, é muito legal isso, traz uma energia boa. E foi um evento muito legal, né? Tinham integrantes da torcida do Azulão, representantes da prefeitura, o secretário de esportes de São Paulo, o José Auríquio. Então eu acho que foi um belo evento. O Nairo disse lá na entrevista que quer todo mundo junto, unir todo mundo em prol do São Caetano. Então acho que é um evento e uma atitude que são coisas que só tem a somar para o Azulão. Miguel, obrigado pela presença. Até a semana que vem com muito mais do Azulão. Esperamos que com vitórias. Maravilha, sempre é bom bater esse papo aqui com você, com os amigos da Web TV São Caetano, a galera que assiste no site também do Azulão. E semana que vem estamos aqui para falar mais sobre o São Caetano. Obrigado a você pela audiência aqui no www.webtvsaocaetano.com.br. A partir de amanhã você pode conferir este programa no www.adsaocaetano.com.br. Muito obrigado pela audiência e até a semana que vem, se Deus quiser. Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal.